Vocês vejam que o Brasil, as leis, regimentos internos, nada disso importa. Acordos internacionais, acabou. Acabou, não existe mais lei. Por que o PGR tinha que dar algum parecer? Aonde que está dito que o PGR tem esse papel? Em nenhum lugar. O executivo não tem que se meter nisso. Foi o que o Martin De Luca acabou de explicar, nessa postagem que ele fez. E agora a gente tem, né, envia em sigilo para o PGR, a resposta do PGR é sigilosa e já são 8 meses que o Alexandre de Moraes está fugindo. Mas fontes em Washington, ouvidas pela Jovem Pan, confirmaram que Rubio foi taxativo. Não haverá trégua tarifária enquanto o governo não enfrentar a opressão judicial e teria mencionado, inclusive, Alexandre de Moraes. Mensagem dura e clara pegou Vieira de surpresa. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Chance de Messias ser barrado no Senado é bem maior do que se imagina. Lula poderá ter uma grande surpresa com essa indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Tudo começa pelo fato do sujeito ser uma verdadeira negação da questão de conhecimentos jurídicos. É nesse aspecto a pior escolha da história do Supremo Tribunal Federal. Assustou até mesmo os atuais ministros, que não o querem na corte e chegaram a expressar isso a Lula. Além disso, Messias já teve alguns problemas com o Congresso. Foi ele, por exemplo, que orientou o Lula a acionar o STF contra a derrubada do reajuste do imposto sobre operações financeiras. Isso deixou fissuras. Por outro lado, é sabido que o nome da preferência de Davi Alcolumbre era o do senador Rodrigo Pacheco. Por isso, tudo indica que ele não deve fazer nenhuma movimentação em favor de Messias. Talvez até trabalhe contra nos bastidores. E isso pode ser fatal. Messias precisa conquistar 41 votos entre os 81 senadores. O movimento contrário vai ser muito forte. Alexandre de Moraes foge de notificação do Tribunal da Flórida há 8 meses. 8 meses. Já está quase nascendo o filho e nada dele sair debaixo da cama. A ação é movida aqui por quê? Porque o Alexandre de Moraes, né, ele censurou redes sociais, perfis de redes sociais de cidadãos brasileiros residentes nos Estados Unidos, cidadãos americanos também, pediu dados cadastrais e tentou de todas as formas bloquear, inclusive o Rumble ele conseguiu bloquear as plataformas no Brasil. Então, desde fevereiro, o Tribunal Federal da Flórida, no qual está sendo movida essa ação contra o Alexandre de Moraes, está tentando notificar o ministro do Supremo. Eu vou ler aqui o que escreveu o Martin De Luca nas redes sociais dele. As autoridades brasileiras estão bloqueando a citação judicial de Alexandre de Moraes, uma formalidade judicial de rotina, a entrega de documentos judiciais dos Estados Unidos sob a Convenção de Haia. Está sendo tratada pelas autoridades brasileiras como um perigo mortal. O Tribunal Federal dos Estados Unidos solicitou ao Judiciário brasileiro em julho, que notificasse o ministro Alexandre de Moraes sobre o processo Rumble e Trump versus Moraes. Em vez de processar o pedido, o Superior Tribunal de Justiça colocou o processo sob sigilo e o enviou ao Procurador-Geral da República para que ele fizesse um parecer. Isso provocou um atraso de meses. O PGR acaba de emitir seu parecer e ele é secreto. Isso não é normal, continua o Martin De Luca. Sob a Convenção de Haia, os tribunais devem tratar um pedido de citação como ato puramente administrativo, apenas verificando formalidades e as executando expeditivamente, quer dizer, rápido. Não há base para sigilo e nenhum papel para promotores ou o Poder Executivo. Mas, neste caso, os próprios aliados de Moraes estão tratando uma simples citação judicial como se fosse uma ameaça à segurança nacional. O atraso é uma violação das obrigações internacionais do Brasil e uma tentativa transparente de proteger Moraes da responsabilidade em um tribunal dos Estados Unidos. Essas ações demonstram quão profundamente o Estado de Direito foi comprometido nas instituições brasileiras para proteger um homem acusado de violar direitos constitucionais em solo americano
atacar empresas americanas e criminalizar a dissidência. E aí o Martin De Luca termina esse texto dele, essa publicação dele, bota lá todo passo a passo, né, da chegada da notificação, o que foi feito, em que data foi recebida pela STJ, quando foi encaminhada para o PGR, quando o PGR devolveu, e ele termina marcando o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que vai se reunir provavelmente na quinta-feira com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e ele pede que o Marco Rubio pergunte ao Mauro Vieira: escuta, por que o Alexandre de Moraes está sendo blindado, protegido, e não recebe a notificação que foi encaminhada aqui pelo Tribunal Federal da Flórida? Isso é um absurdo completo, a quantidade, quer dizer, para proteger o Alexandre de Moraes, você veja quantas ilegais, é como mentira, né? Você mente, Sim, aí você tem que ficar exatamente. contando mentiras para sustentar a mentira original, e é um processo sem fim. E aí o Alexandre de Moraes faz as ilegalidades todas, né? Comete todos esses arbítrios, abusos e ilegalidades, e um monte de gente tentando proteger o Alexandre de Moraes vai cometendo mais uma série de abusos, arbítrios e ilegalidades. E é isso que choca, né, Lacombe? Desde o início de toda a atuação do Alexandre de Moraes, e aí eu estou falando principalmente de 2019 para cá, é o que a gente vê o tempo inteiro. É o judiciário inteiro protegendo todas as barbaridades que ele comete. Agora o executivo vem junto, também legislativo, porque você tem presidente da Câmara, você tem presidente do Senado, principalmente, né, blindando o Alexandre de Moraes. Você tem tribunais, porque nesse caso, se eu não me engano, foi enviada a notificação por STJ. STJ, essa já é a terceira, né? Pois é. Tentaram de várias maneiras, né? Desde fevereiro. O STJ deveria simplesmente mandar, inclusive, no próprio STF. Poderia ter sido entregue no gabinete do Alexandre de Moraes. Tá? Algo que é conhecido, o Alexandre de Moraes continua trabalhando no STF, né? Apesar de ser um absurdo, porque ele já está classificado como violador de direitos humanos em solo americano, e ele continua trabalhando. Então o local de trabalho dele é conhecido, o horário de trabalho dele é conhecido, o STJ facilmente poderia ter mandado alguém para o gabinete do Alexandre de Moraes. Agora vejam que interessante, os mesmos que antes estavam defendendo que o Jair Bolsonaro fosse notificado numa UTI, são contra, né? Estão passando pano, estão fingindo demência ao fato de que o Alexandre de Moraes deveria ter sido notificado no seu gabinete de trabalho e não foi. Porque esse seria o trâmite normal. Vocês conseguem entender a diferença? Porque tinha gente até no chat, na época aqui, que eu falei sobre isso, defendendo a mulher que foi lá na UTI, né, cumprir o trabalho dela e tal. Cadê? Cadê agora? Não tem mais nenhum oficial de justiça para cumprir o trabalho? Para fazer valer a lei, para fazer valer o acordo de Haia, o acordo internacional, que o Brasil é signatário, e levar a notificação para o gabinete do Alexandre de Moraes? Vocês vejam que o Brasil, as leis, regimentos internos, nada disso importa. Acordos internacionais, acabou. Acabou, não existe mais lei. Por que o PGR tinha que dar algum parecer? Aonde que está dito que o PGR tem esse papel? Em nenhum lugar. O executivo não tem que se meter nisso. Foi o que o Martin De Luca acabou de explicar, nessa postagem que ele fez. E agora a gente tem, né, envia em sigilo para o PGR, a resposta do PGR é sigilosa e já são 8 meses que o Alexandre de Moraes está fugindo. Chanceler de Lula sai atordoado da Casa Branca. É isso mesmo. Não terminou bem a reunião entre o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e o chanceler de Lula, Mauro Vieira. Segundo informações oriundas dos Estados Unidos, Marco Rubio teria condicionado avanços nas negociações à revisão das questões como a opressão judicial no Brasil e sanções a figuras públicas, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que foi citado nominalmente. O chanceler Mauro Vieira deixou a Casa Branca cabisbaixo, sem êxito nenhum. Marco Rubio foi duro, como já era esperado. Então vamos começar o nosso Braddock Show de hoje falando do grande encontro do dia, a reunião que o Mauro Vieira disse que foi muito produtiva, só que o pessoal lá diz que foi produtiva para os americanos. O ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, teve uma reunião de cerca de 1h10 nessa quinta-feira na Casa Branca com Marco Rubio. Em coletiva, Vieira não deu muitos detalhes e definiu o encontro como muito produtivo, focado nos aspectos práticos das tarifas. Mas fontes em Washington, ouvidas pela Jovem Pan, confirmaram que Rubio foi taxativo.
Não haverá trégua tarifária enquanto o governo não enfrentar a opressão judicial e teria mencionado, inclusive, Alexandre de Moraes. Mensagem dura e clara pegou Vieira de surpresa, que chegou sorridente à Casa Branca e saiu com aquele sorrisinho amarelo, jeitinho de abatido, segundo relatos. O tema central sobre tarifas de 50% revelou-se o sintoma de problema mais grave: a deterioração da confiança dos Estados Unidos nas instituições democráticas brasileiras. O recado foi entregue por Rubio: o Brasil só voltará a ser parceiro estratégico se respeitar a democracia que insiste em deturpar. E aí vem aquele problema que a gente vai ter que debater também, né? Até que ponto o Brasil quer ser parceiro estratégico dos Estados Unidos? Essa turma do PT quer ser parceira estratégica da China, né, Fabiana Barroso? Pois é, Serrão. Essa reunião foi um fiasco total, né? O Mauro Vieira não soube nem disfarçar, né? Estava extremamente contrariado nessa coletiva que ele deu lá na Embaixada do Brasil, em Washington. Ele falou rapidamente, não respondeu nem os coleguinhas, os jornalistas, que são amigos aí, né, do regime, nem assim ele respondeu, nem com aquelas perguntas que a gente sabe que não vão ser perguntas de fato, etc. E você foi no ponto, porque aqui a gente sabe que o alinhamento ideológico do atual Brasil, que não é do Mauro Vieira, mas é do Celso Amorim, é totalmente alinhado à China. E esse projeto diplomático que tem a China é completamente diferente do projeto diplomático que tem os Estados Unidos e que o Brasil sempre foi alinhado. Então, são dias decisivos, é óbvio, né, de que foi muito dito, houve muita esperança aí por parte da esquerda, mas para nós aqui, meros mortais, que já sabemos como que é Marco Rubio, que já sabemos também como que é o Trump, a política externa e qual a importância do Brasil nesse novo cenário aí da América Latina, apertando aí a Venezuela, apertando também até o Petro, eu aqui lembrando, né, retomando como que está mexida a Venezuela, a importância do Brasil, não sairá de graça, não será assim, né, com propostas, sei lá o que eles levaram, terras raras, café, falaram um bando de coisas, mas parece-me, e aí é a fonte interna, né, de que a Band News teve acesso, também a Jovem Pan News teve acesso, de que o Marco Rubio foi direto e reto. Ele diz o seguinte, como que vocês vão resolver a opressão judicial? E eu vou dizer, é exatamente essa palavra, eu me sinto muito opressa com a atual condição do nosso judiciário. É realmente opressão judicial. Agora, como é que vai resolver, ninguém sabe. Vamos ouvir o comunicado lacônico do nosso chanceler depois que ele saiu desse encontro na Casa Branca? Vamos lá. Hoje uma ótima reunião aqui em Washington com o secretário de Estado Marco Rubio e em seguida com as equipes da Secretaria de Estado, do Departamento de Estado, com o representante comercial dos Estados Unidos, o USTR. Essa reunião começou por um encontro bilateral a sós com o secretário Rubio, que durou cerca de 20 minutos. Foi uma conversa reservada e muito profunda, muito produtiva, seguida depois de uma reunião mais ampla em que estiveram presentes as equipes do representante comercial da Casa Branca, o USTR, James Greer, e as equipes do Departamento de Estado e também da Embaixada. A embaixadora Maria Luísa Biotti me acompanhava junto com os colegas do Ministério. Reiterei a posição brasileira transmitida diretamente pelo presidente Lula ao presidente Trump na semana passada sobre a necessidade de reversão das medidas adotadas pelo governo norte-americano a partir de julho, o que vai demandar, evidentemente, um processo de negociação a ser iniciado nos próximos dias. Nós já estamos trabalhando na montagem de uma agenda de reuniões e manterei contatos diretos com o secretário Rubio nos próximos dias para monitorar o avanço e estabelecer prazos para novos encontros. Está mantido o objetivo de que os presidentes Lula e Trump se reúnam proximamente, mas isso, obviamente, ainda vai
ser definido pelas partes e de acordo com a agenda dos presidentes para um momento e local que sejam convenientes para ambos os lados. Queria concluir dizendo que o encontro foi, como disse desde o início, muito produtivo, num clima excelente de descontração e de troca de ideias e de posições de uma forma muito clara, muito objetiva e com muita disposição para trabalhar em conjunto para traçar, então, uma agenda bilateral. José Carlos Sepúlveda, nas entrelinhas, ficou claro que a reunião foi muito boa, foi produtiva para a Casa Branca, né? Ô, Serrão, é patética. É patética essa. Ele não diz nada. Não diz nada. Não, foi muito produtiva porque marcámos reuniões ou traçámos agendas para o futuro termos reuniões. Pô, mas não era reunião hoje? Hoje já era reunião. O que era para o futuro? O problema é o seguinte, a Casa Branca deixou muito claro, e essas fontes eles não querem dizer, mas as fontes da Casa Branca disseram claramente que não haverá nada, não avançará nada enquanto não acabar a opressão judicial levada a cabo por Alexandre de Moraes. Ora, a opressão judicial atinge empresas americanas, atinge a liberdade de expressão, atinge as pessoas que estão presas, atinge o presidente Bolsonaro, atinge o Filipe Martins, atinge o... agora me escapa o Daniel Silveira, atinge uma infinidade de aspectos que têm que ser resolvidos. Agora, vamos raciocinar friamente. O que é que isso quer dizer? Não venham com conversa fiada enquanto não resolverem esse problema. Não venham com conversa fiada, não venham com arranjinhos. Veja uma coisa, eles não têm condições. Há uma parte que eu acho importante, que é o seguinte, a parte americana apertou muito o Brasil sobre as alianças que eles estão fazendo com a China, aliança com a Venezuela, e o Mauro Vieira ainda foi com a pretensão, sem ter resolvido o problema do Brasil, de resolver o problema da Venezuela. Não, vamos fazer uma proposta de negociação a respeito da Venezuela. Quem é que está interessado nas propostas do Brasil? Que são sempre para salvar o Maduro e o regime tirânico dele, narcoterrorista dele. Então, o que é fato é o seguinte, ele quis dourar a pílula, mas quando ele ia traduzir em miúdos, não tinha nada para dizer. Então foi muito boa, foi excelente, distendida. Se há uma coisa que não foi distendida, basta lembrar que um dos negociadores que estava presente era exatamente aquele que ontem disse quais eram as razões das tarifas que o Brasil tinha. Portanto, o Brasil continua com as tarifas, o Brasil continua com as sanções e com a possibilidade de mais sanções em breve tempo. Então, Serrão, acho que toda a parafernália da propaganda midiática do regime foi por água abaixo. Pois é, foi sim. Agora vamos ver a análise do deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre esse encontro de hoje na Casa Branca. Acaba de acontecer hoje a reunião entre Estados Unidos e Brasil para tratar das relações entre os países. Tudo que o Brasil pediu, não conseguiu nada. Não acabou com a sanção contra Alexandre de Moraes e Vivi, a sua esposa, também não reaveu os vistos cancelados, tampouco conseguiu se posicionar como mediador na questão da crise entre Venezuela e Estados Unidos. Isso daí mostra aquilo que nós sempre falamos e que a realidade se impõe. Os Estados Unidos estão preocupados com a questão política brasileira. O que Mauro Vieira ouviu de Marco Rubio, segundo a imprensa tem noticiado? A sua preocupação com eleições transparentes e o fim da lawfare. Sem isso, nada com relação a acordo comercial, tarifa e etc. vai caminhar. E eu queria só rememorar a vocês que todos esses pontos, nenhum deles foi obstáculo para Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele tratava com respeito os Estados Unidos, porque ele colocava o Brasil numa posição de seriedade, não numa posição de querer estar aliado ao que há de pior no mundo, até mesmo o Hamas. No tempo de Bolsonaro, você não via prisões em massa, como ocorreu no 8 de janeiro, a prisão de velhinhas. Mesmo Daniel Silveira recebeu perdão presidencial e foi solto, e só retornou para a cadeia
depois que Bolsonaro já não era mais presidente. Então todos os problemas postos na mesa foram evitados pelo presidente Jair Bolsonaro. Que saudade que a gente tinha enquanto a gente tinha um presidente de verdade. Certamente Bolsonaro retornando ao poder, podendo se candidatar e será eleito nessa possibilidade, a gente vai retornar a ter essa boa relação com o nosso principal e tradicionalíssimo parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe os Estados Unidos da América. É isso aí. Eduardo botou the book on the table e vamos lá. Vamos para seguir em frente, que não tem outro jeito, não. O balanço do Mauro Vieira foi totalmente patético. Não dá para entender como é que um chanceler consegue ser tão inexpressivo, agravando ainda mais a situação da representação diplomática do Brasil. Agora, vamos falar de quem talvez esteja com cãibra na língua, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, acredita que Jair Bolsonaro pode ter tido apenas um papel de conivência com os atos do 8 de janeiro, mas não teve atuação. Bolsonaro foi condenado pelo STF no mês passado a 27 anos de prisão, com a alegação de ter liderado o plano para se manter no poder. Para Hugo Mota, quem realmente pode ter tido essa intenção foram oficiais do Exército e parte da população insatisfeita com a eleição. Mota afirmou que o presidente estava fora do país e não tinha como dar golpe estando em outro país, pois Bolsonaro não estava tramando nada. O deputado disse que é preciso diferenciar papéis de conivência e atuação para não cometer injustiças na análise de participação do Bolsonaro. Mota também afirmou ser exagero dizer que todas as pessoas que participaram do 8 de janeiro realmente tinham intenção de dar um golpe. Fabiana Barroso, vamos lá. Ontem, Hugo Mota esteve no Rio de Janeiro com o presidente Lula, abraçou o Lula, contou um monte de história. Lula mandou na lata para ele não comentou nada de que o Exército, o Congresso Nacional tinha um monte de gente incompetente, um monte de gente que não valia nada. Hugo Mota não falou nada. Hoje, ele vem dar uma aliviada para o lado do Bolsonaro. O que é isso? É algum efeito lá, Magnitsky, coisa norte-americana? O que pode estar gerando isso aí? Foi a vitória do Flamengo, né, sobre o Botafogo ontem que animou o Hugo Mota, será? Olha, Serrão, é difícil compreender essas figuras carimbadas aí do Congresso Nacional, né? Hugo Mota, eu só chamo a atenção lá pelo cabelo sempre penteado, não importa a situação, né? Ele é aquele que já sai do banho com o cabelo penteado. Isso significa muita coisa. Parece que não, mas significa. Porque ele está mais preocupado com imagem do que conteúdo. É assim que eu vejo o Mota. Então, ontem foi extremamente humilhante, né? Muito humilhante. Ele ser tão afrontado e deixar que a Câmara também fosse afrontada. O Lula falou vários absurdos, falou que tinha gente, né, desclassificando as pessoas, colocando aquela condição que ele sempre coloca, né, como se pessoas fossem ratos, e o Mota quieto. Aliás, todo mundo rindo em volta, gritos de sem anistia, aquelas coisas, né, bem típicas de como se fosse a UNE, né, e não algo aí. Ninguém fala de abuso econômico nem de poder político, mas estava inaugurando alguma coisa e isso não é importante, porque é importante é sempre atacar os opositores de uma forma vil ainda. E aí o Hugo Mota dá uma dessa. Não dá para dizer, porque ele tem os interesses dele permanecem. Ele quer participar, né, ele tem interesse que a família dele se eleja no mesmo palanque eleitoral que o Lula e etc. Então vai saber, sei lá, Serrão, não sei, é difícil saber, mas não tem uma explicação lógica, né? Porque, principalmente, não é porque ele falou isso hoje, o que ele falou é óbvio, todo mundo sabe disso, ele também sabe, né? Falou porque é a verdade. Agora, ontem ele não ter reagido é sem desculpa. E no partido dele tem uma pressão pesada ali, tá ali o Marcelo Crivella, o pessoal pressionando pela anistia. Então, Hugo Mota pode estar levando ali espetada de tudo quanto é lado, né? E vai reagindo do jeito que dá, do jeito que ele consegue reagir. Vamos esperar para ver direitinho.